Olá, pessoal. Aqui nós estamos para nos encontrar novamente para falar sobre auditoria hospitalar. Na unidade 3, nós vamos falar sobre as documentações de uma auditoria. Nós vamos falar na subunidade programa de auditoria interna, plano de auditoria, lista de verificação, reunião de abertura, reunião de encerramento e declaração de não conformidade e relatório de auditoria. Mas antes da gente começar especificamente dentro da nossa grade de assuntos dessa unidade, a gente precisa entender o que é documentação. Nós falamos, o tempo todo, que nós temos que fazer registro, documentar, mas efetivamente o que é um documento? É o registro dos procedimentos de auditoria, especificamente documentação de auditoria. Nessa unidade apresentamos os documentos de auditoria, desde o planejamento efetivo até o relatório final, que é quando você conclui a auditoria, incluindo a redação e a apresentação das não conformidades. O que são as não conformidades? São aqueles dados que nós vamos identificar durante todo o processo que contrariam as normas que direcionam um trabalho, direcionam uma execução de um processo, ok? Nós estaremos trabalhando nessa unidade com esse foco. Programa de auditoria interna. A atividade de auditoria interna está estruturada em procedimentos com enfoque técnico, objetivo, sistemático e disciplinado, e tem por finalidade agregar valor ao resultado da organização, apresentando subsídios para o aperfeiçoamento dos processos, da gestão e dos controles internos, por meio da recomendação de soluções para as não conformidades apontadas nos relatórios. Todo trabalho ele tem que ser baseado num modelo, num arcabouço que tem um princípio, um meio e um fim. E que toda a sua estrutura de execução seja documentada, ela seja requerida por conceitos, por leis, por normas que norteiam a execução de um processo ou de um trabalho. O plano de auditoria, especificamente, é um projeto, certo? É um projeto que você elabora para executar a auditoria. É um modelo sistemático que se elabora antes de realizar a ação. Isso é, antes de você efetivamente estar realizando a auditoria, você vai traçar um plano, como que ela vai acontecer, como que ela vai ser trabalhada dentro da organização. Em quais são os momentos, os tempos e os movimentos que o auditor e seus auxiliares vão estar efetivamente dentro de uma unidade, observando um processo de trabalho, observando a execução de um trabalho. Então, é o conjunto das disposições necessárias para levar o projeto ao seu objetivo. Se o projeto que a auditoria exerce ou vai ser executada, ela tem um objetivo final, que é trazer resultados a quem a contratou, a quem necessita de informações para execução ou para a melhoria de seus processos. Vamos falar nessa subunidade o que é lista de verificação ou o checklist. Esse nome que foi importado da língua americana, que na verdade ele é um processo criado por norte-americanos. O checklist é uma lista de itens que foi previamente estabelecida para certificar as condições de um serviço, produto, processo ou qualquer outra tarefa. Seu intuito é atestar que todas as etapas ou itens da lista foram cumpridos de acordo com o programado. O checklist também é conhecido como folha ou lista de verificação. Aqui nós temos um exemplo do que é um checklist, que nós também vamos identificar como os requisitos de verificação. Para você elaborar isso, é necessário que
o auditor tenha previamente conhecimento do processo. Quais são as normas que ele está baseado, quais são as funções, responsabilidades, documentos utilizados, para ele poder criar esse checklist. Quando nós dizemos que nós temos que fazer o requisito de verificação, nós temos as questões, vamos dar um exemplo, vamos supor que uma determinada unidade da empresa ela tem que funcionar com um número mínimo considerado X. Então, aqui dentro das questões, eu posso fazer a pergunta que é: qual o número de profissionais que exercem funções nesta unidade? Está correlacionado com a norma, ou com a lei, ou com a regra XYZ? Sim, está dentro da norma. Não, não está. Ou então não se aplica. É um requisito que talvez não se aplica àquele setor, pode ser de outro. E a observação. Se ele está dentro do que foi preconizado, não há o que informar. Se não está, é uma identificação. Nós podemos dizer que o setor foi readequado, ou diminuiu o número de funções, ou aumentou o número de funcionários em vista da demanda. Então, nessas observações, você vai botar a justificativa da sua observação. Por isso que ela é uma lista de verificação. Você tem um padrão que você identifica se ele está sendo seguido ou não, e a observação. Por que ele não foi seguido ou por que ele foi seguido?